A Movida divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2023 e a gente sabe que essa é uma ação que sofreu bastante nos últimos meses. Então, dá uma olhada e entender um pouquinho o que vem acontecendo e o que deve ser o futuro da Movida. Bom, vamos pegar aqui a nossa apresentação. Começando aqui pelo slide de números consolidados. Então, a Movida entregou um número consolidado de uma receita líquida subindo 42%, o EBITDA subindo 1,5%, só que um lucro líquido caindo 92%. Para entender um pouco, ela divide suas operações em três segmentos. Primeiro, o hack, Rent a Car, que é a operação que a gente está mais acostumado, que é onde a gente chega ali num guichezinho, aluga um carro da Movida e ficamos ali pelo final de semana ou numa viagem. A segunda é o GTF, a Gestão e Terceirização de Frotas, em que é muito comum as empresas fazerem um aluguel por um contrato mais longo de algum tipo de veículo. E por fim, os seminovos. Os seminovos é o segmento onde a Movida faz a revenda, em especial, dos seus próprios veículos. Então, no processo, como é que ela faz? Ela compra veículos de uma montadora, aluga por um período, e no final de um período ali, um ciclo, vamos dizer assim, ela vende esse veículo como sendo um veículo seminovo para pessoas físicas ou empresas, o que quer que seja. Bom, o que chama mais atenção aqui, o segmento de seminovos, ele teve uma queda de 60% quase do seu EBITDA em relação ao ano passado. Eu acho que esse foi um segmento bastante impactado e a gente vai entender um pouco que ele é basicamente o resultado do que foi feito em especial no hack. Bom, no primeiro trimestre desse ano, então, olhando para o EBIT, que é o resultado operacional, é o lucro antes de depreciação e despesas financeiras e impostos. Então, o EBIT ele teve uma queda de 25% ano contra ano, indo para 485 milhões. Então, reparem, a empresa hoje ela tem uma dívida líquida de mais ou menos 11,2 bi. Esse número, para mim, ele não está 100% preciso. O meu entendimento é que existe também ali fizeram uma cessão de direitos creditórios e, para mim, a dívida líquida deles está mais próximo de algo como 12 bilhões de reais. Se a gente colocar um custo de dívida de CDI mais 3%, a gente está falando de algo como 460 milhões de despesas financeiras por trimestre. A empresa entregou um EBIT de 485 e vai gastar 460 só com despesas financeiras. Ou seja, todo o resultado operacional da empresa ele vai ser moído pelas despesas financeiras. É isso aqui que vai impactar muito e foi o que impactou demais o resultado da Movida. Não só isso, também a gente vai ver que o segmento o hack ele vem sofrendo bastante com a depreciação dos seus veículos. Bom, a Movida ela sabe que ela está com essa dificuldade com relação ao seu nível de endividamento. Eles cresceram frota durante a pandemia, isso fez com que eles tomassem bastante dívida, e por conta disso, com a entrada do novo CFO no final do ano passado, eles têm buscado reduzir os níveis de endividamento. Para isso, uma das atitudes que eles vêm tomando é a redução de frota, ou seja, eles estão vendendo mais veículos do que comprando. Dessa forma, eles acabam gerando caixa, porque vendendo veículos, eles acabam colocando dinheiro para dentro. Quando eles compram menos, eles reduzem essa necessidade de capital. Além disso, eles têm se focado mais no ganho de produtividade. Então, eles até trazem aqui que o hack entregou ali um aumento da taxa de ocupação. Quanto mais alto a taxa de ocupação, obviamente melhor. O GTF é o segmento que está mais redondo dentro da Movida, perdão, e a gente viu que teve uma redução pequena da frota. O mais impactado, sem dúvida, foi o segmento hack. Bom, e o que aconteceu, tá? Então, aqui no segmento hack, a gente tem a depreciação trimestral, eles trazem isso. A depreciação trimestral é dividida pela média do imobilizado, ou seja, o que eles têm ali de veículos, imagina o seguinte, o veículo dele vale 100 mil reais. Se eles anualizassem a depreciação, a gente está falando de 10%, ou seja, 10 mil reais por ano de um veículo de 100 mil reais. Mas o que é essa depreciação? A depreciação nesse segmento é onde eles fazem a avaliação do valor dos veículos. Então imagina o seguinte, eles fazem a compra de um veículo, aquele veículo, quando eles fazem a compra, ele vale 100 mil reais a valor de mercado, aí depois de um trimestre eles fazem uma avaliação, olham para a tabela FIP, veem como é que está a qualidade dos seus veículos e falam, olha, aqui esse veículo agora não está valendo mais 100 mil, está valendo 90 mil. Então eles vão lá e depreciam 10%, alguma coisa nesse sentido. E o que acabou acontecendo foi que durante a pandemia eles tomaram uma estratégia em que eles compraram veículos um pouco mais caros. Por quê?
E faltava semicondutores durante a pandemia e as montadoras acabaram privilegiando os veículos de ticket médio mais altos. Então, as montadoras não tinham muitos veículos populares. A Movida continuou crescendo sua frota, continuou adquirindo veículos e pagou mais caro por isso. A gente sabe que durante a pandemia teve ali uma loucura em relação ao preço dos veículos novos e seminovos. Então, muitos veículos seminovos acabaram, inclusive, se valorizando durante a pandemia. Só que agora a gente está vendo uma certa, vamos dizer assim, essa bolha desinflando e os preços dos veículos seminovos, usados, caindo. Isso faz com que eles tenham que fazer uma marcação a mercado da sua frota e tenha impactado bastante o que a gente chama de depreciação. Então, o que está acontecendo aqui, que está impactando muito a depreciação da Movida, é essa questão de que os preços dos veículos seminovos têm vindo para baixo. Bom, mesmo assim, eles têm agora corrido atrás de conseguir melhorar o seu nível de endividamento. Então, o que acaba acontecendo é, olha, ok, a gente está com queda no preço dos veículos seminovos, isso aí tem impactado o EBITDA da empresa. Para não deixar que eles estourem seus covenants são as cláusulas restritivas, são cláusulas em que eles não podem ultrapassar. Em geral, caso eles ultrapassem, eles tomam alguma penalidade, por exemplo, pode ser que seja exigido o pré-pagamento de alguma dívida, alguma coisa nesse sentido. Então, eles têm lá, por exemplo, um covenant que eles não podem ter um nível de dívida líquida maior do que 3,5 vezes. Para isso, eles estão buscando controlar esses níveis de endividamento. Uma das atitudes é a redução de frota, vendendo mais veículos do que comprando. Eles trazem, inclusive, aqui que eles tiveram uma redução de uma dívida líquida mais fornecedores de 730 milhões. É, de certa forma, uma geração de caixa que eles tiveram ao longo desse primeiro trimestre. E aí, vamos tentar entender um pouco o que aconteceu com a Movida e o que pode acontecer no futuro, tá? Primeiro, margem líquida da empresa veio para algo como 0,8%, então menos de 1%. Eu acho que é importante aqui perceber, né, que o ano de 2020 e 2021, ele foi atípico. Então, a gente teve, como eu comentei, o preço dos veículos seminovos subiu, ao invés de terem caído, né, a gente teve uma valorização dos veículos, e também a gente estava com taxas de juros muito baixas. Isso ajudou demais a margem líquida da Movida. Então, olhando um pouco aqui para 2019, a margem líquida lá em 2019 foi mais próxima aí de 6%. Ainda assim, bem maior do que o que eles entregaram nesses 2 últimos trimestres. Bom, o primeiro detrator da receita, da margem da Movida foi a depreciação. Se a gente pegar a depreciação dividido pela receita, a gente vê que lá em 2019 esse número era mais próximo de 7%. E nos 2 últimos trimestres foi algo como 14%. Ou seja, a empresa perdeu 7 pontos de margem só por conta dessa depreciação que está vindo muito pesada. Então aqui é o primeiro ponto e a gente pode ter um ponto bem positivo. Não sabemos ainda quando, tá? Mas a hora que o preço dos veículos seminovos pararem de cair, ou seja, a hora que essa bolha de fato desinflar, estabilizar, é muito provável que a depreciação sobre a receita da Movida não vai ter esse impacto todo. Então isso aqui seria um primeiro ponto positivo que aliviaria demais os resultados da empresa. Bom, o segundo ponto, olhando aqui para a margem EBIT, e o que é a margem EBIT? Ela vem depois da depreciação. Tá? E a gente nota que, teve o impacto da depreciação, mas a margem EBIT de nesses 2 últimos trimestres ainda está maior do que lá de 2019. Lá em 2019 era algo como 10, 12, 13, 14%. E agora a gente teve uma margem EBIT aí de 15, 16%. Então, por que ainda assim a nossa margem líquida veio tão para baixo? Aí a gente vai chegar agora no segundo detrator, que foi a despesa financeira da empresa. Então, reparem que lá atrás, em 2019, a despesa financeira da empresa comia algo como 5% da receita. Então, tomava ali 5 pontos da margem. Agora, nesses 2 últimos trimestres, ela tomou algo como 17, 18% da receita. O motivo aqui foram 2. Primeiro, o nível de alavancagem da empresa está mais alto. E segundo, o nível dos juros, né, da taxa de juros, está muito mais elevado. E aí, para a gente entender um pouquinho o impacto da taxa de juros, uma locadora, o que ela faz, no fim, ela coloca seu dinheiro aplicado em um capital, tá? Então, ela investe, vamos dizer assim, em veículos. Esse é ali que está o capital investido da empresa. Aluga esse dinheiro, aluga esses veículos e recebe ali um resultado operacional. Então, a gente tem aqui o EBIT dividido pelo capital investido. Por quê? Porque o EBIT é o resultado operacional e o capital investido é a massa de capital que está sendo alocada. Então, quando a gente fala que a empresa tem conseguido ali um EBIT de
12, 13%, que era o que ela conseguia lá em 2019, significa que da massa de capital que ela tinha um retorno ali de 12, 13% em relação ao seu EBIT. Mas aqui, notem nesse outro slide, que lá em 2019, a Selic, ela estava na casa ali de 6,5%, 7% mais ou menos. Então, o EBIT sobre capital investido era 12, a Selic era 6, e essa diferença era, vamos dizer assim, uma parte que acabava indo para o bolso da Movida. Era o spread que ela conseguia nessa operação. Aí notem que em 2020 e 2021 a taxa de juros veio muito para baixo, aqui a Selic está em verde, e o EBIT sobre capital investido foi lá para cima, muito porque os veículos se valorizaram. E agora, com a queda do preço dos veículos, o EBIT sobre capital investido vem para baixo, enquanto que a Selic veio para cima e a Selic agora está mais alta do que essa proporção, né, desse EBIT sobre capital. Ou seja, a hora que a gente vê isso é a hora que a gente vai ter esse estrangulamento da operação da empresa. Então, olhando um pouco para o futuro da Movida, tá? Eu acho que é isso aí que a gente tem que olhar. Eu acho que os dois grandes fatores que vão ajudar a Movida, primeiro, obviamente vai ser a queda da taxa de juros. Então a gente está com uma taxa de juros muito alta, uma taxa de juros real, quando a gente pega o CDI e tira a inflação, de algo como 8%, tá? E isso aí não é sustentável. O Brasil não pode conviver com esse nível de taxa de juros. Isso aqui traria um alívio muito grande para uma empresa que ela tem uma alavancagem financeira alta e que ela depende de uma atividade econômica também mais pujante. E o segundo é a estabilização do nível de depreciação sobre a sua base de veículos. Então, conforme o preço dos veículos seminovos for se estabilizando, a gente parar de ter essa bolha desinflando, o impacto da depreciação dos veículos vai ser cada vez menor e isso aí vai trazer um alívio muito grande para os resultados da Movida. É uma empresa que sofreu demais e é uma empresa que tende a se beneficiar muito dessa queda de juros. A gente não sabe quando vai acontecer, mas acontecendo, é uma empresa que tende a se beneficiar bastante. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal, de ativarem o sininho, deixar o like e também de aproveitarem que eu sempre faço live nas quartas-feiras, às 20 horas. Então não percam. Um grande abraço e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau.